de atos obscenos dentro de um carro em via pública, o adultério que foi flagrado pelo marido ciumento da amante, que em seguida se transformou em um street fight, capturadas pelas câmeras de vigilância e foram projetadas em rede nacional por emissoras de TV e seus jornais sensacionalistas. Divaldo Alves de Souza, um morador de rua, foi levado para os holofotes em entrevistas de programas de TV e ao assédio de partidos políticos. Esse é um breve relato, né, resumido dos fatos que ocorreram em Planaltina, cidade satélite do Distrito Federal. Uma história com inúmeras controvérsias entre um morador de rua e uma mulher que, segundo os relatos, estava ali ajudando pessoas em situação de rua e que acabou, né, se envolvendo em uma relação íntima dentro do seu veículo com o Divaldo. E isso foi flagrado aí pelo marido da moça, da mulher, né, o personal trainer, e ao se deparar com a situação, partiu para agressão e espancou o Divaldo. As cenas foram capturadas, né, que os telejornais exibiram essas cenas massivamente para todo o Brasil. E o morador de rua, Divaldo, ficou sendo, né, nacionalmente conhecido. No entanto, ele nega, né, e diz que tudo que ocorreu, o relacionamento que ele teve com a mulher do personal trainer, foi consensual. Bem, antes de entrar nos comentários, primeiramente, seja bem-vindo ao canal Ensaio Direto. Vamos seguir com esse vídeo. Quero compartilhar com você essa mensagem que está em 1 Coríntios 15:33, que diz: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." É como um mau hábito, né? Modo de pessoas utilizarem conversas torpes, conversas maliciosas, conversas maldosas, por fim, corrompem hábitos saudáveis e os costumes que são preservados, né, pela moral e pela ética. Faço uma breve relação do que essa passagem está falando, né, e que nós possamos compreender que a palavra tem nos ensinado a cada dia sobre diversos assuntos. Okay? Depois do ocorrido, Divaldo Alves de Souza se tornou hoje uma das pessoas mais conhecidas no Brasil e o seu rosto se tornou inúmeros memes em todas as redes sociais, podendo dizer que ele atingiu o ápice da fama. O que é possível afirmar que fama nem sempre vai estar relacionado a um trabalho com sucesso, com esforço, que muito mais aí se envolve pessoas que, né, são de alguma forma exploradas por uma mídia, como nós temos aí o caso do Divaldo, acabam sendo projetadas, né, de um fato controverso a holofotes da grande mídia. No entanto, os fatos, né, projetaram a imagem de Divaldo através de entrevistas a canais de televisão ao conhecimento nacional. E as pessoas estão espantadas pela forma com que Divaldo se expressa, porque ele tem uma boa forma de se expressar. Ele não é nenhum filósofo, não tem nenhuma formação acadêmica, mas é uma pessoa que tem facilidade de falar, de colocar bem as palavras que ele usa. Embora com alguns erros, né, mas percebe-se que ele consegue, né, se expor, consegue falar de uma forma que seja compreensível. Existe aí no imaginário popular que pessoas que vivem em situação de rua, em grande parte, são pessoas que, né, têm um mínimo conhecimento, são pessoas que estão excluídas ou à margem da sociedade por déficit, né, déficit de aprendizado ou coisas nesse sentido. O que não é bem assim, não é verdade. Estatisticamente falando, uma grande maioria dos casos de pessoas que se encontram em situação de rua são pessoas que vêm de boas famílias, mas, né, devido a inúmeras circunstâncias, acabaram nessa situação. Você vai ver nesse gráfico que eu estou dispondo para você, 35% das pessoas que estão em situação de rua está devido, né, a envolvimento com entorpecentes, dependência química. Esse é o número mais alto que nós temos. Depois você vai ter aí pessoas por desentendimento com seus familiares e acabam escolhendo a rua como lugar para viver, né? E entre tantos outros. Então não é, como muitas vezes a mídia quer empurrar, como uma situação social apenas, né? Não que deixe de ser, mas os casos de dependência de entorpecentes, por exemplo, né, dependentes químicos, ele é muito mais uma questão de saúde e precisa ser tratado pelas instituições da área de saúde. O que, lamentavelmente, muitas vezes, não é permitido por, né, diversos entendimentos equivocados a respeito. E nós temos as outras situações que cabe a outras áreas sociais buscar dar o atendimento. E muitas pessoas, elas estão na condição de rua por uma opção dela, né? Existem aí uma infinidade de instituições
não governamentais, instituições filantrópicas que dão assistência, que dão ajuda para essas pessoas, mas que elas, na sua grande maioria, recusam, por exemplo, estar num centro, num albergue. Elas querem permanecer na rua, porque elas querem ter a sua liberdade de fazer as coisas no seu determinado horário, sem estar restrito às regras que são impostas nesses locais. Preciso dizer que o agravamento de pessoas em condições de rua teve um aumento, né, devido às ações que foram tomadas pelos governantes aí durante o período da pandemia, como, por exemplo, o lockdown. Foi aí responsável por um aumento gritante em pessoas em situação de rua, né? Até 2020, no Brasil, o censo contava aí uma média de 220 mil até 240 mil pessoas em situação de rua. A partir de 2020 para 2022, devido ao lockdown, por exemplo, as pessoas perderam suas fontes de renda e muitas pessoas foram parar em situação de rua. Esse aumento só em São Paulo, por exemplo, ele teve um acréscimo de 31%. No caso do Givaldo, que, segundo sua narrativa, ele deixou sua esposa em Peruíbe, por incompatibilidades, Peruíbe, litoral paulista, e decidiu, né, ir viver com a sua mãe no estado de Tocantins, mas devido à questão de não ter emprego em Tocantins, ele foi em busca da sua irmã, que mora em Goiânia, e, né, nessa peregrinação ele acabou ficando por opção em Brasília, porque em Brasília ele encontrou uma ajuda humanitária para pessoas que estão em condição de rua, e ele foi meio que se adaptou. Bem, o fato intrigante, porque essa notícia tomou conta dos jornais de todo o Brasil, um caso de adultério não deveria ter tanta repercussão. Porque a mídia, através, por exemplo, dessa entrevista do Metrópole, que trata-se de um jornal, né, um jornalismo de esquerda, que faz uma entrevista exclusiva com o Givaldo, e em dado momento da entrevista ele relata, né, que votou no presidente Bolsonaro, e segundo o seu relato ele votou mencionando que foi por conta da facada que o Bolsonaro sofreu, né? Qual a ligação que eles querem colocar? Então a gente precisa estar atento ao que a mídia está querendo impor aí através dessa narrativa, né? O que eles estão tentando dizer. E depois disso, né, ele apareceu aí como uma celebridade, pessoas querendo tirar fotos com o Givaldo e, né, andando, inclusive em um carro importado. Um homem que há poucos dias estava numa situação de rua, foi flagrado no caso de adultério, sofreu um espancamento e de repente ele está andando no carro importado. Então, assim, tem algumas coisas aí nessa história que estão meio, né, suspeitas, e a gente, né, precisa estar atento com essa situação do que está acontecendo, né? Então, assim, tudo leva a crer aí que tem muito mais coisas. Inclusive, estão dizendo que foi uma armação, que o casal, né, tentou armar a história aí para conseguir publicidade, né? Existe aí uma série de especulações do caso. Mas o que me levou a trazer esse assunto para comentário trata-se de uma notícia que foi vinculada aí a respeito do caso do Givaldo, que 4 partidos políticos convidaram o Givaldo para se candidatar a deputado. Eu estive lendo as matérias e em nenhuma das matérias menciona quais são os nomes dos partidos, né? É presumível que esses partidos sejam partidos pequenos e que estejam fazendo isso apenas para ganhar votos. Bom, isso, né, é um dos maiores problemas que nós temos aí na nossa legislação eleitoral. Existe uma prática eleitoreira, né, que o brasileiro precisa ficar atento, né, quando partidos políticos levam candidatos como celebridades que nada entendem sobre política, muito menos do meio político, e eles colocam essas pessoas para disputar cargos eleitorais, principalmente nos legislativos, né? E essas pessoas, por serem pessoas extremamente conhecidas, elas acabam atraindo muitos votos. E a partir daí, o que acontece nesses casos, né? Essas pessoas, né, num caso, por exemplo, quando essa pessoa ela atrai uma quantidade de votos que ela consegue se eleger, né, com essa quantidade de votos, mas aí, assim, dentro de um percentual de votos necessário, dentro do coeficiente eleitoral, né, cada município tem um coeficiente, cada cidade, para cada cargo, assim, precisa-se de uma quantidade de votos, e se a pessoa tem uma votação expressiva, aqueles votos que ela recebe a mais, eles são computados como votos para a legenda do partido, e esses votos vão servir para eleger outros candidatos. Ou seja, essa pessoa, ela recebe votos, se elege, mas ela não elege somente ela elege mais 2, 3, 4, que foi o caso do Tiririca, né, que junto com ele elegeram-se mais 5 candidatos. Então, essa legislação, ela é muito complicada, porque muitas vezes você vota em um candidato e você acaba elegendo outro candidato,
E um candidato que você não conhece, que você não sabe quais são as intenções e aquilo que ele vai defender lá dentro. E é uma estratégia que esses partidos utilizam justamente com esse propósito. Né? Ou ainda que ele nem sequer se eleja, mas se ele tiver uma votação expressiva, mesmo que ele não venha se eleger, esses votos que entraram para ele vão ser contabilizados para colocar para algum outro candidato que, né, teve uma quantidade de votos semelhante a dele, maior, mas que não seria o suficiente para se eleger. Os votos acabam indo lá, né, e vão sendo somados para ser candidato, para se eleger mais 2 ou 3. Então, assim, é uma legislação complicada, né? E que o cidadão brasileiro, o eleitor brasileiro, precisa estar ciente sobre essas questões, para que você não saia votando de qualquer forma. Dentro disso também, eu gostaria que a gente fizesse uma ponderação, porque assim, quando um partido político pega uma pessoa, no caso como o Givaldo, e coloca ele para disputar uma eleição, né, no caso como um deputado, qual é a valorização que esse partido dá para um deputado? Né? E por outro lado, quem vota, né, numa pessoa como o Givaldo, estou usando ele como exemplo porque é o fato que nós temos no momento, qual a ideia que ela tem que esse homem, como um representante legal dessa pessoa numa Câmara, né, vai representar de fato os interesses dela? Uma pessoa despreparada, uma pessoa sem conhecimento suficiente para estar lá fazendo essa representação. Né? E assim em tantos outros casos. Antes de nós elegermos, antes de nós escolhermos ou votarmos no nosso candidato, a gente precisa saber realmente, né, de quem se trata, qual que é a vida dessa pessoa, quais são os ideais que ele defende, porque se você vota aleatoriamente sem se preocupar com essas questões, você pode colocar alguém lá dentro para te representar. Você precisa entender que quando você vota em alguém, você está assinando uma procuração para essa pessoa te representar no legislativo. E essa pessoa, nem sempre ela vai reagir de acordo com aquilo que você espera. Ela pode, por exemplo, votar a favor de uma lei que te censura, que te proíbe, por exemplo, de você se expressar nas redes sociais, que pode te proibir de você se manifestar nas ruas. E aí? Você deu, outorga poder para essa pessoa votar contra você mesmo. Então é preciso que nós estejamos antenados, atentos, ligados a o que está acontecendo, o que está sendo feito, quem estamos votando. Ok? Então, esse caso do Givaldo ainda tem muita coisa aí para ser esclarecida. A gente precisa estar acompanhando e principalmente se tiver aí envolvimento com as eleições. Fiquemos atentos, ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de deixar seu comentário, compartilhe o vídeo e lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, Pátria e Família. Até o próximo vídeo. Valeu!